Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos e temos a oportunidade de nos reunirmos para aprendermos um pouquinho mais e continuar os estudos da Gita. Hoje será a segunda parte do estudo do 8º capítulo, Akshara Brahma Yoga, o Yoga do Absoluto, do Imperecível, Brahman. Portanto, eu passo a palavra ao Rubens, que dê continuidade aos nossos estudos hoje. Muito obrigado a todos, que possamos ter uma noite fecunda e de estudos clareadores e muito bons para todos nós. Muito obrigado. Namastê. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos. Então, hoje, dia 8 de setembro, vamos ver se nós conseguimos concluir esse capítulo 8º, Akshara Brahma Yoga, o imperecível Brahman, que já nós discutimos bastante no último encontro. Eu fiz uma extensa introdução, apresentando todo o contexto dessa nossa discussão, né? Do que é que vai tratar esse capítulo? Falar em duas palavras, porque nós já fizemos essa introdução no último encontro, né? Tem duas perguntas assim fundamentais: o que é Brahman e qual é a natureza da nossa interação com o mundo, qual a natureza da nossa ação, karma, né? Então, Brahman, a gente vai descobrir ao longo do capítulo, ele vive em cada um de nós como Adhyatma, um Supremo Espírito. E, segundo a tradição védica, da mesma maneira que o sonho só existiria na mente do sonhador, todo esse mundo fenomênico, eles chamam de Maya, só existiria na mente daquele que ainda se encontra entorpecido pelo sono da ignorância. Segundo o discurso de Krishna na Bhagavad Gita, a gente vai ver que não é bem assim. E que, na verdade, o mundo representa algo que transcende a mera esfera do entendimento religioso de Maya. O mundo é Brahman, no certo sentido. Então, o mundo é o nosso guru, é o nosso campo de aprendizagem. Ele é, nesse sentido, real, né, para nós. Então, como eu já discuti tudo, a gente já teve oportunidade, no encontro passado, de conversar bastante sobre o capítulo, hoje eu vou preferir ir direto para a leitura do capítulo. Então, eu quero começar, sempre lembrando, né, a gente está seguindo Forrest, né? Claro que tem várias outras traduções, nem sempre ele oferece as melhores opções de tradução, mas é um livro bastante interessante, traz o sânscrito, traz a tradução, e ele é uma pessoa também interessante na área do yoga, muito conhecido e famoso. Então é interessante ver o olhar dele sobre o texto também. Então eu vou ler. Capítulo 8º. Agora eu vou ler com mais cuidado, né? No encontro passado, a gente fez uma leitura rápida de todo o capítulo, e agora, dentro dessa nova metodologia, um pouco mais informal, eu vou ler verso a verso, mas atentando aqui e ali para algumas observações de alguns termos em sânscrito, e, eventualmente, a gente vai recorrer àquele site online para fazer uma análise mais detalhada da gramática e da sintaxe do verso. Eventualmente, só, né? Então, o capítulo começa assim. Arjuna disse: o que é Brahman? Então, o que é esse fundamento universal, né? Mas a gente sabe, ainda mais na nossa escola, que os termos técnicos, quanto mais a gente traduz, mais confusão a gente gera.
Então, os termos técnicos têm que ser entendidos e preservados no sânscrito. Eles vão ganhando um significado e um sentido. Então, o que é Brahman? O que é o Adhyatma, que ele chama a base do eu, né? O que é a atividade, a ação? Ó Purushottama, é um epiteto de Krishna. E o que se proclama ser a base elemental? Ou seja, o que é que se proclama ser? Ele chama de adibhuta. Adibhuta. Esse é um termo também técnico da nossa escola, né? E o que é adibhuta? Bhuta são os seres, né? Então, adibhuta tem referência com toda a criação, tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que se modifica, que é o que representa a criação. Ou seja, a natureza completa. Ou seja, no sentido mais filosófico, isso que a gente tenta captar como sentido de ecologia profunda. Então, ele vai tentar continuar a pergunta no capítulo 2 ainda, né? No verso 2, desculpa. Quem está aqui nesse corpo como a base do sacrifício, né? Ou seja, quem é que representa o Adi e Agna? Está vendo que ele usa sempre esse prefixo Adi, né? Que dá esse sentido aí de fundamento. Né? Então, quem está aqui nesse corpo como Adi e Agna? E de que modo, ó Madhusudana? E como será conhecido na hora da partida pelos que controlam a si mesmo? Então, olha quantos termos ricos ele já traz. Fala, Vanildo. Oi, Rubens. Eu poderia ler como está na Gita da Sudadharma, porque aí as pessoas lembrariam, porque eu acho que ajudaria se não tiver nenhum problema, né? Inclusive, essa parte aqui, ela está no capítulo 16, que se chama Akshara Dharma Gita também. E é legal. Então, eu vou ler o 1 e o 2, que é que você leu, aí talvez as pessoas lembrem um pouquinho melhor do que com ele, tá? Perguntou a Juna, ó tu, Supremo Purusha, o que é Tat Brahm, o que é Adhyatma e o que é Karma, como também o que se considera como Adibhuta e o que é que se diz ser Adidaiva. O que é que se diz ser Adidaiva? É uma pergunta. O que é Adhyagna, que está nesse corpo, também louca, ou Madhusudana? E como podes tu ser reconhecido pelos aspirantes disciplinados durante o tempo de sua jornada, isto é, no processo sansárico mudanal e durante a meditação? Alguns termos têm que ser preservados, que é algo como a gente vê que está acontecendo nessa Gita Baixa de Hansa Yoga, do verso que ele oferece. E a tradução está perfeita aí, não existe nada além do que está no sânscrito. Então, de fato, ela é esclarecedora nesse sentido, né? Porque traz todos esses termos que depois vão constituir a linguagem técnica dessa doutrina, dessa filosofia, né? Então, ou seja, o Arjuna já colocou tudo, todas as questões principais, e agora, então, Krishna ele começa. O Akshara, ou seja, aquilo que é imperecível, né? E Kshara quer dizer perecível. Akshara, que é a negação, é o imperecível. Então, o Akshara é Brahman. É Brahman que é imperecível. Né? A sua própria natureza, né? Ou seja, a sua bhava, que é a sua natureza, é chamado de Adhyatma. Ele põe aqui a base do eu. A criatividade que dá origem ao estado de existência dos seres é designada como ação. Agora, o 8.4. A base elemental, ou seja, a adibhuta, é o estado de existência perecível. Eu tinha falado lá em cima já, né?
Ou seja, é Kshara, sem o A, porque o A é negação. E a base divina é Adidaiva. Daiva é divino. Adi quer dizer a base, né? Ou seja, é o espírito, o Purusha, no sânscrito. Eu sou o Adi Agna, a base do sacrifício aqui no corpo. Ó mais excelente entre os que trajam um corpo. O verso 8:5. E aquele que parte na última hora, tendo se livrado do corpo, recordando-se de mim somente, dirige-se ele ao meu estado de existência, que é o que a gente chama na linguagem técnica de bhava. É esse modo de ser, né? Que vai gerar, obviamente, a expressão bhavana, né? Que é a compreensão desse modo de ser da divindade. Né? Então, vem daí. Porque tudo isso deriva da raiz verbal bu, que quer dizer ser, tornar-se. Então, essa raiz verbal origina esses substantivos, como bhavana, substantivo e adjetivo, ou como bhava, aqui, né? Quanto a isso, não se tem dúvida. Eu vou passar para o 8.6 já. Além disso, qualquer que seja o bhava, o estado de existência recordado no final, quando ele abandona o corpo, esse mesmo estado é a ele que ele se dirige, ao filho de Kunti, sempre obrigado a se tornar esse estado de existência. Nota que aqui tem uma nota de rodapé número 8, e essa nota de rodapé é muito importante. Então, eu vou ler. Aqui diz assim, ó, muitos têm entendido erroneamente esse versículo. Ele não afirma que o último pensamento do leito de morte determina a condição subsequente da vida futura, a qual, por sua vez, determina o próximo nascimento. Antes, é a totalidade do ser da pessoa que é responsável por esse estado subsequente. Então, obviamente, né, o último pensamento é apenas uma particularização da natureza essencial do ente. Ou seja, a vida como a gente vive vai fazendo com que a gente tenha essa relação de familiaridade, de proximidade com a divindade. Então, quando eu nutro isso, quanto mais isso está, quanto eu estou mais entronizado isso, quanto mais eu estou pensando nisso, sem nunca me desviar disso, mais eu estou determinando a qualidade da minha próxima existência. E o momento onde isso se apresenta de uma maneira, uma forma de síntese, é exatamente no momento da passagem, do ritual da passagem, da grande iniciação, que é chamada de Marana. Maraná. O que é esse rito de passagem? É exatamente essa experiência do nosso pensamento com a transição, com a morte. E dependendo de como me preparei para esse momento, é essa energia que vai estar me levando por afinidade ao lugar que eu tiver que ir e, a partir de lá, me preparar para retornar. Né? Então, por isso que o último pensamento representa essa síntese. É o que ele fala na nota 8. Por quê? Porque existe, assim, numa interpretação mais superficial, né? Muitas pessoas falam, olha, cuidado, hein, cuidado, hein? Teu último pensamento tem que ser assim, porque se ele for assado, você compromete a tua existência futura. Aquela é uma leitura mais ingênua, mais superficial.
É assim, mas não é assim. Não é bem assim, né? É assim nesse sentido, que se eu fui coerente a minha vida toda, nesse momento a coerência se dá naturalmente. Agora, não adianta eu ter levado uma vida toda desmedida, na hora da morte eu vou me lembrar de fazer de tal jeito e vai estar tudo bem. Óbvio que isso não é assim que funciona. Então, é isso que está sendo dito aqui, nessa nota de rodapé número 8. Né? E como eu tinha dito, agora dos versos 7º até o 10º verso, vem aquilo que a gente pode chamar de definição da meditação na ação. Definição de meditação na ação, né? Por quê? Olha só como ele diz, depois dele ter explicado como a gente tem que se conduzir durante a vida. Portanto, recorda-te de mim a todo momento e luta, ou e age a todo momento. Você está com esse pensamento concentrado no Atma. O nome disso é meditação. Agora, como a gente vai estar assim durante o nosso estado de vigília, durante a nossa atividade diária, com os olhos abertos, no ambiente de trabalho, então a gente rotulou, chama isso de meditação na ação. Que não é só aquela meditação silenciosa da manhã, porque com o tempo a gente vai descobrir que a meditação digna desse nome é aquela que dura o dia todo, 24 horas por dia. Então, portanto, recorda-te de mim a todo momento e luta. Com manas e buddhi, ou seja, com a mente e a faculdade da sabedoria fixas em mim, sem dúvida virás a mim. A gente já sabe como é esse processo de unir mente e coração aqui entre as sobrancelhas, no ponto onde eu me concentro. Ele falou buddhi, mas é porque o coração, ele é coração no sentido espiritual, que é o Atma, né? Esse Atma, ele ilumina Buddhi. E é Buddhi que vai iluminar a nossa razão, amém? É Buddhi que vai refletir essa luz. Porque Buddhi é material e o Atma não é material. Então, a parte material que está manifestada é Buddhi. Então, Buddhi é essa parte de nós que mais nos aproxima da ideia do espírito, do Atma, onde está o sentimento, todos os sentimentos superiores, em especial o sentimento de amor, que é o que define, por, por excelência, o que é o coração, o que é o bhavana, qual é a natureza do próprio espírito. O espírito é amor. Né? Então, o 8º. Com a mente jungida pelo yoga da prática, olha aqui outro termo técnico importantíssimo, que não deveria ter sido traduzido. Porque aí aqui escapa o sentido místico, iniciático do verso. Né? Na verdade, com a mente jungida pelo Abhyasa Yoga. Claro que Abhyasa quer dizer prática, mas quando a gente foca nessa palavra Abhyasa, é um tipo de prática muito especial, que todo mundo trabalhou muito com esse conceito, com essa palavra, para a gente entender muito bem o que é essa prática. Não é a prática do homem comum, é a prática nesse sentido das iniciações superiores. O nome disso é Abhyasa Yoga. Então, com a mente jungida pelo Abhyasa Yoga, sem transviar-se, o yogin se dirige ao Supremo Espírito, ao Purusha, Supremo Espírito Divino, e contemplando, ó filho de Prita. Está aí, ó.
A palavra que ele usa para isso, contemplando, é anuchinta. Anuchinta. A gente pode analisar, se for o caso, esse verso, ou voltar aqui daqui a pouco. Ou seja, o que é a contemplação? De novo, os tintas, que é aquilo que vai fundamentar a nossa meditação, fazem parte da nossa disciplina. São aqueles 5 tintas que a gente exercita, às vezes, até separadamente. Vibhuti Tinta, sobre as excelências divinas, Jnana Tinta, Sankalpa Tinta, Karma Tinta e Brahma Tinta, que acaba se confundindo com a meditação. São os 5 tintas. Então, são essas 5 formas que definem o que é a contemplação e como ela se aproxima no último. Quando você tem a completa contemplação divina, você está em meditação. Então, Vibhuti Tinta é aquela qualidade especial da gente se maravilhar com o divino manifestado na natureza, com o sagrado, né? É você perceber a beleza presente em tudo, numa flor, né? Ou até os poetas têm uma facilidade de captar isso, né? O Caetano Veloso, por exemplo, dizia: tudo é divino e maravilhoso. Esse maravilhamento assim, poético ante a vida é uma expressão de Vibhuti Tinta. Aí você tem o Sankalpa Tinta, que você está sempre lembrando dos teus propósitos, que você não pode trair, que você não pode andar para trás, que você determinou. Aí no sânscrito a gente diz lá, Anantahé, eternamente, é para sempre, não tem volta. Ou seja, eu me decidi por isso. Eu não caio mais naquele velho vício, naquela velha tentação. Por quê? Porque eu exerci a renúncia e a entrega, sannyasa e tyaga. Então eu posso dizer, Anantahé é uma expressão que só os grandes iniciados utilizam. Né? Ele já pode dizer, eu não caio. É para sempre essa decisão. Então, isso caracteriza o Sankalpa Tinta, os grandes Sankalpas, que são esses propósitos que você firma. Né? O Mahabharata está cheio desses exemplos. Né? Eu acho que eu poderia dizer que o grande Bhishma, quando ele decide se sacrificar pela felicidade do pai e renuncia ao reino e ao direito de constituir família, ele está fazendo um sankalpa, é um voto divino, é um vrata. Vrata é um voto divino. Né? Então, é uma forma de propósito superior, que é outra ideia para a palavra sankalpa. Então, quando eu contemplo tudo isso que eu me propus a realizar e acompanho isso com seriedade na vida, estou realizando o Sankalpa Tinta. O Jnana Tinta, obviamente, a gente já sabe que tem a ver com essa relação com o conhecimento divino. Né? E o Karma Tinta quase que se confunde. Sankalpa Tinta e Karma Tinta juntos, acho que a gente pode dizer que eles caracterizam a meditação na ação, ou aquilo que o Shuddha Raja Yoga vai abreviar só com o nome de karma. Em karma está envolvido toda a tua atividade, tudo aquilo que te leva à realização. Né? Então, envolve a esfera de Sankalpa Tinta e envolve o Karma Tinta. E esses dois juntos compõem o que a gente chama de meditação na ação. Para você zelar todo o movimento da atuação. E a meditação na ação, ela aparece no Shuddha Raja Yoga como o segundo componente. Eu tenho Bhavana, Karma e Dhyana. Então, dos 5 tintas, o último é Dhyana, é Brahma Tinta, Sankalpa Tinta e Karma Tinta representam a ação, e o Bhavana
está em Vibhuti Tinta e Jnana Tinta. E quando eu vejo, quando eu conheço o sagrado do mundo, e eu experimento essa beleza, eu me deleito, tenho esse sentimento superior, eu me contato com o sagrado, isso é a expressão do Bhavana, está dado nesses 2 tintas. Então, é como se os 5 tintas fosse uma forma da gente interpretar os 3 componentes do Shuddha Raja Yoga. É assim que eu leio. Mas, de qualquer maneira, aqui no texto da Gita, a palavra que é utilizada é anutinta. Anutinta quer dizer contemplando. Contemplando. Agora, tem vários tipos de contemplação. Tem todas essas modalidades de contemplação, né? A gente, às vezes, pode usar quase como sinônimo de meditação. Principalmente no contexto do cristianismo, né? A palavra utilizada é contemplação. Quando Jesus convida os discípulos para passarem uma noite em vigília com ele, em oração, em conversa com Deus, né? Ele está convidando para fazer essa experiência de contemplação, de meditação. E ele se decepciona porque eles eram assim ainda muito infantis para poder entender o que é meditação. Então, o próprio Senhor Jesus vai dizer, depois de admoestá-los por dormirem, ao invés de realizarem a prática de meditação. Cai no sono, e Jesus ficou sozinho a noite toda. Né? Então, ele diz, para vocês que são crianças, eu dou papinha de nenê. Eu falo na forma de parábolas e vou transmitir o ensinamento assim para vocês. Mas vai chegar um dia que vocês vão estar preparados para o alimento sólido, que é a meditação. Essa que eu tentei experimentar aqui e que ninguém foi capaz de me acompanhar. Então, o alimento sólido é esse estágio último do cristianismo ainda não vivido e que, nessa união de Oriente e Ocidente, parece estar nascendo uma certa propensão para que isso seja possível. Mas, de modo geral, é uma experiência ainda que nem sequer é comentada no âmbito do cristianismo, a não ser em círculos minúsculos, que nem os padres do deserto, que já falavam de uma espécie de oração cristã, uma espécie de mantra cristão, pode falar isso num outro contexto. Mas, em geral, não faz parte das preocupações do cristianismo e além daquilo que o Senhor Jesus chamou de papinha de nenê. E aqui a reflexão que a Gita propõe é exatamente porque a gente vai em busca desses outros textos, que a gente já começa a sentir uma certa sede, uma certa fome de um alimento que é difícil de encontrar e que não está assim tão disponível na literatura da nossa própria cultura. Está escondidinho em muitos lugares. E uma forma da gente aprender a encontrar esses lugares é dialogar, às vezes, com textos de outras culturas, para aí sim descobrir até o sentido oculto e secreto das próprias palavras do Senhor Jesus. O verso 8:9. Como eu disse, do 8:7 ao 8:10, do modo geral, está falando da meditação na ação. Né? Então, aquele que se recorda desse antigo bardo, desse antigo poeta, que é o Atma, né, que é o governador de todas as coisas, que é menor que o átomo, inconcebível em sua forma, da cor do sol, além da escuridão. Verso 10. Esse Yogin, na hora da partida, com a mente imóvel, ou seja, num estado de concentração, que é já uma meditação, com a mente imóvel, jungido pela devoção e pelo poder do yoga,
ou seja, em meditação, dirigindo adequadamente o prana, ele chamou aqui de força vital, mas ele está falando do prana, para o ponto entre as sobrancelhas, dirige-se ao Supremo Espírito Divino. Então, quando ele fala do prana, eu estou dirigindo aqui, eu tenho que lembrar lá nos nossos estudos sobre o Shuddha Pranayama, que é quando a gente percebe o significado oculto do Dhyana Mantra Hamsa, que é o ato da respiração, não no sentido só de troca gasosa, que isso é um pranayama paracrítico, mas no que isso significa. Quando eu digo Hansa, a gente sabe que é esse termo que significa Hamsa, eu sou isto, ou seja, é uma Mahavakya. Também simboliza o cisne, que é a unificação do processo de meditação, é o cisne Hansa. Só que esse som Hansa é o som da nossa própria respiração, é o som onomatopeico. Então, quando eu tomo consciência disso, eu estou o dia todo executando o japa mala mantra. Por que japa mala mantra? Porque eu não preciso ficar contando nas contas do japa. Só que se dá o tempo todo. Eu estou o tempo todo entoando o mantra mais sagrado que existe, que é o mantra do prana, que mostra a minha ligação pelo alento vital. O Criador se liga à criatura. Então não existe mantra maior que esse, que é o mantra que traz consciência sobre o processo da meditação. Japa mala, Dhyana Mantra Hansa. Então, a gente sabe isso, assim, está escondido dos textos assim, mais internos do Shuddha, mas está lá presente em vários lugares, principalmente quando eu falo do Shuddha Pranayama. Então, ele está falando dessa força vital, que é o prana. E ele diz claramente, quando eu concentro aqui, e aí você faz o ato de inspirar, você atrai essa Shakti divina, que está no alento vital, né? Isso se elabora em você, você devolve para o mundo na forma do amor que flui do seu coração. Você irradia como bem-estar para todos. Então, é aqui, né? Que é o ponto de encontro dos canais da Kundalini, né? De Ida e Sushumna. É aqui, ó, na pineal, né? Essa região entre as sobrancelhas. Sempre que eu vou me concentrar, que eu peço foco, eu penso aqui. Né? Então, a minha mente está aqui. Mas a mente é só essa parte. A gente sabe, a mente é o teu maior amigo, mas também é o teu pior inimigo. Esse teu lado meramente racional, enquanto ele não recebe a luz do espírito, ele não te serve para muita coisa. Agora, uma razão iluminado pelo Sagrado Coração, que Jesus aponta assim, Sagrado Coração de Jesus. Quando esse Sagrado Coração ilumina a sua mente, quando você contempla isso aqui, ó, você está em meditação. Então, aqui ele está tratando da meditação. 8:11. Aquele que os conhecedores do Veda mencionam como o Akshara, o imperecível, no qual os ascetas penetram livres de paixão e, por desejá-lo, praticam a brahmacharya, depois castidade aqui, nós vamos ver que não é isso. Praticam a brahmacharya, esse estado vou declarar-te resumidamente. A palavra castidade é muito problemática. Brahmacharya, mas é muito mais rico
e não devia ser traduzido esse termo. Quem traduz assim pela metade quase que destrói o conceito, né? Porque charya quer dizer movimento em direção a. Então, brahmacharya é esse movimento em direção a Brahman. Quando todo o meu ser está nesse movimento em direção a Brahman. Óbvio, então você está em castidade? Óbvio que sim. Você não vai estar em direção a Brahman se não tiver nesse exercício. Mas não é só isso. Pior ainda quando diz que isso é abstinência sexual. Às vezes sim, né? Você vê que tem alguns religiosos que fazem esse voto para se colocarem em direção a Brahman. Mas isso é uma particularidade de quem fez o voto, né? Porque mesmo a atividade sexual, ela não está em contradição com o Brahmacharya, né? Senão o próprio exemplo do Mahabharata não ia mostrar o Senhor Krishna constituindo família, Arjuna constituindo família, tantos grandes mestres constituindo família também. Então, agora, no sentido mais religioso, nesse entendimento assim mais, às vezes, dogmático, tem sim esse sentido que, às vezes, os religiosos se sentem superiores porque se dizem brahmacharis, mas não é essa a medida para você classificar os seres humanos. A gente sabe como se dá essa classificação, né? É em função dessa nossa conexão com o Atma, do nosso conhecimento átmico. É isso que nos coloca nas classes de seres humanos, desde os bestiais até os angelicais. Depende da tua ciência adiátmica, quanto você compreendeu e vive do espírito. É só isso. Então, eu não traduziria aqui por castidade, porque isso é muito pobre para falar o que é brahmacharya. Então, agora de 8:12 até 8:14, ele vai falar, então, o que é essa brahmacharya, que é uma espécie de definição da meditação. Porque eu só estou falando alguma coisa que te põe em direção a Brahman, que te leva a Brahman, o nome disso é meditação, né? Então, controlando as portas, ele pôs portões, né? Tudo faz. Controlando as portas do corpo, portas e janelas, sei lá. Contendo a mente no coração. E samyama, né? Que é a palavra que está em sânscrito. Situando a própria força vital, de novo, o prana, situando o prana dentro da cabeça e estabelecendo-se na concentração, que é Dadaná, que eu disse que é aqui, né? Porque tem uma coisa muito interessante, às vezes a gente não percebe, eu me atenho a esses fatos, assim. Eu não sei de onde vem isso, mas quando eu digo, você põe a mão aqui, você franze a testa, às vezes assim, parece que tem alguma coisa a ver aqui com esse teu esforço de focar, de concentrar, de prestar atenção. Está aqui, né? Agora, o teu verdadeiro eu, quando você diz assim, ó, fiz, fui eu que fiz, eu. Quando você afirma esse eu, você não diz assim, ó, fui eu. Você não diz assim. Você diz, ó, fui eu. Você aponta para o centro do peito, para esse eu profundo, esse eu superior, que na verdade controla, inclusive, o eu inferior. É como se fosse uma reminiscência, uma lembrança, que de fato, em nossa essência, nós sabemos quem nós somos. Nós somos esse eu mais profundo, que é o Atma. E que nesse veículo material, ele se organiza e se expressa de forma racional, com todas as suas vantagens e desvantagens, e se concentra aqui na mente. Quando essa concentração se ilumina por essa luz que vem do Espírito,
Aí eu realizei esse processo, que leva aos estados de contemplação e meditação. É claro que no Ocidente, a palavra coração é utilizada em sentido muito mais pobre. Tanto assim que eles dizem, você não é racional ou você é racional. Como se simplesmente ser racional representasse alguma coisa. Não representa absolutamente nada nesse sentido. Porque toda ciência racional, com todas as suas vantagens, com todos os seus avanços, a única coisa que ela conseguiu foi trazer a civilização para a beira do colapso e do abismo. Porque falta amor na ciência. E o amor não é racional. O amor é o que vem do coração. Então, sem esse amor, tem muita gente que racionalmente manda soltar bomba atômica, constrói armas, tudo de forma absolutamente racional. A justiça é muito racional. Pilatos foi muito racional. Não tem nenhum ato de amor aqui. Ó. Quando eu lavo as minhas mãos, mas eu estou seguindo só a minha parte mental. Isso é ser racional. Então, a grande contribuição que a Gita tem para ensinar para todo mundo, em especial para toda a parte do Ocidente, cada país do mundo tem a sua contribuição. Agora, a contribuição da Gita é essa. É falar o que é meditação e como eu deixo a luz do coração iluminar essa razão tão judiada, tão empobrecida, que é a razão ocidental. É assim que eu vejo. Eu sei que tem gente que não vai ver dessa mesma forma, mas até onde eu entendo, é isso que propõe, até onde eu entendo que é o Shuddha Yoga, eu acho que é isso que ele está propondo. Se não fosse isso, não era necessário ter essa doutrina, nem se estudar esse texto, que nós já teríamos acesso a tudo para alcançar isso, não nos faltaria nada. E não falta, porque se você encontrar o coração, você tem tudo. Mas isso está tão perdido e tão obscuro que eu preciso de um texto, eu preciso de alguém que me lembre disso. E não tem uma lembrança mais forte, mais eficaz para falar dessas questões do coração do que a Gita. Esse é o argumento da nossa escola, que a Bhagavad Gita representa a grande síntese, é assim que a gente chama ela, de toda a literatura sagrada. Todo o período anterior, na literatura védica, a grande síntese das Upanishads, dos Vedas, não é só a síntese do sentido de dizer tudo que está lá, mas de superar tudo aquilo, de nos emancipar de tudo aquilo, inclusive emancipar das práticas que eram meramente religiosas, práticas que perderam o seu vigor ao longo dos séculos, que já no período da Gita, essa é a confusão do Arjuna. Ele está confuso porque todo aquele emaranhado de conhecimento não dava conta para ele saber o que fazer ali na hora. Então é revelado o Shuddha Yoga, por ser o Krishna, para ele. Que é o que? É esse yoga de síntese. Shuddha Yoga quer dizer síntese. Né? Então, que concilia todos os principais olhares, que me encaminha para isso. Então, esse é o modo como a gente olha para esse texto. Né? Então, os versos de 12 a 14 vão falar de Brahmacharya como essa meditação na ação, ou meditação, que me conduz a Brahman. Por isso que ele diz assim, né? Controlando. O que são os portões? Os 5 sentidos, né? São esses buracos, né? São as portas, por onde nós recebemos dentro de nós o exterior. Né? Eu escuto, eu cheiro, eu ouço. Né? Então, quando eu controlo todos esses portões, e quando eu me concentro estou ensinando a meditar. Então, vamos ver o que ele diz lá. 13, como é que me ajuda isso? Muito.
recitando o Pranava Om. Tem que saber o que significa para essa recitação ser frutífera, né? Que significa Brahman, recordando-se de mim, aquele que parte nesse estado abandonando o corpo, trilha o caminho supremo. Tá bom, eu entendi o que quis dizer. Mas não é trilha o caminho supremo. Quer dizer que você caminha para a meta suprema, você alcança, você contata com essa meta. Então, mesmo na hora da morte, eu estou falando de novo da morte, a passagem, o rito de passagem, a maior iniciação que existe. Nenhuma iniciação é maior do que a iniciação da morte. Para a gente que sabe todas as classes de iniciação, tem aquele livrinho que trata das iniciações, né? Fala das mais elevadas. Mas para nós aqui, seres humanos na Terra, a morte costuma ser a maior de todas as iniciações, sempre. Então, por aquele cuja mente jamais se desvia, faltou ele dizer aí, jamais se desvia de mim, ou seja, do Atma, por quem quer que se recorde de mim constantemente, pelo yogin continuamente jungido, por esse sou facilmente alcançado, ó filho de Pritha. Então está aqui. Isso eu entendo como brahmacharya, eu entendo como meditação. Vindo a mim, esses Mahatmas, essas grandes almas, tendo se dirigido à consumação suprema, não sofre o renascimento nessa impermanente morada de sofrimento. Olha só que coisa que ele está dizendo, né? Está sendo revelada aqui uma coisa que ainda é impensável, até para as tradições mais avançadas do Ocidente. Ele está falando de uma etapa final de um processo que já não tem volta. Ele vai dizer, tem dois caminhos, que é esse que você vai melhorando e vai voltando, e aquele outro, para quem já está preparado para dar o passo final, para nascer em outros mundos só, não mais aqui, né? Ó, 16. Todos os mundos, até o reino de Brahma, desdobram-se repetidamente através do fundamento, desculpa, universal. Para os que vieram a mim, porém, não há renascimento, ó filho de Kunti. Os que sabem que um dia de Brahma dura 1000 yugas divinos e uma noite termina ao cabo de 1000 eras, esses são os conhecedores do cientismo cósmico do dia e da noite. E, de novo, né? O processo da respiração que nós fazemos é um processo de miniatura que mimetiza esse dia e noite de Brahman, que é a ideia da grande respiração cósmica, né? Quando eu vou para o múltiplo e me recolho para a unidade e estabeleço essa relação de unidade na multiplicidade, né? Eu vou para o múltiplo e me recolho na unidade, que é a expansão e a retração. O nome disso é prana e ama também, né? Que é essa relação com o alento vital, de você se relacionar com a multiplicidade, você se recolher na unidade. E você criar todos os mundos e todos os universos, e você se recolher todos os mundos e universos para dentro de você mesmo. Essa é a metáfora dos dias e das noites de Brahman. Faltou falar que aqui em cima, no 8.13, ele fala recitando o Om, o monossílabo Om. Mas o monossílabo Om, a palavra Om em sânscrito é Eka. Então, quando eu digo Eka Akshara, estou dizendo aquele que é imperecível,
Então, qual a diferença de Akshara para Eka Akshara? Quando eu digo Eka Akshara, eu estou qualificando que é esse um, em geral, para a gente se referir ao Om, ao próprio Brahman. Então, isso que é o Ekakshara, que a gente diz, né? Que é o Akshara, o imperecível está de uma forma genérica, mas agora eu vou particularizar. Ekakshara é o Om, é o Brahman. Agora, onde eu estou? Agora eu me perdi aqui. 18. 18? Tá. Ó, eu vou continuar não usando a tradução literal quando alguns termos técnicos aparecem, deveriam ser mantidos, né? Então, ele diz, do fundamento universal não manifesto. Está difícil até de entender. Fica difícil. Do plano avyakta. Plano avyakta. É do plano imanifestado, é antes da criação. É isso. É o plano avyakta. Todas as coisas manifestas, vyakta. Se eu tiro o A, que é a negação, você tem a afirmação. Então, vyakta originam-se com o nascer de um dia cósmico, com o cair de uma noite cósmica, ela se dissolve, com efeito naquele estado que se designa como não manifesto. Essa mesma agregação de seres, reiteradamente vindo a ser, dissolve-se involuntariamente no cair da noite cósmica, ó filho de Prita. Com o nascer do dia cósmico, ela se origina de novo. Eu não vou falar mais sobre esse dia cósmico e a noite cósmica, porque isso aí é uma coisa que é difícil da nossa mente alcançar. E eu só sei falar aquilo que eu já falei, fazendo associação com essa metáfora de expansão, retração. Mas tudo isso é muito pobre. Então, está aqui só como ideia. Cada um depois, dentro da sua disciplina espiritual, em função das experiências, das iniciações que vai recebendo, ele vai amplificando esse entendimento e esse conhecimento. Eu amplifiquei até aqui só. Outros ficaram até menos, e outros vão além. Tudo depende da tua sadhana, da tua jornada espiritual, da tua disciplina, das iniciações que você vai recebendo quando vai se contatando com essas pedras, milestones no inglês, eu não sei como é que fala no português, mas com esses pontos demarcatórios, né, que definem muito bem a tua jornada. São essas iniciações que marcam etapas muito bem definidas do teu processo. E é claro que, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo a identificar. Você sabe precisamente, que nem sempre a iniciação, no sentido mais superficial, ela é feita no templo, você usa yoga dana, e uma série de coisas, você recebe uma iniciação, claro. Ela é exemplificada ali. Mas, na vida, para quem está atento, essas iniciações, como aconteceram para a Srivaja, né, elas se dão o tempo todo. Né? Srivaja já teve várias iniciações incríveis. Uma delas, que ele conta muito, como resultado dessa iniciação, ele faz aquele quadro do Cristo, que apareceu como parte da experiência iniciática que ele viveu. E como ele dizia, eu lembro dele contando um pouquinho dessa experiência, apesar dele nunca... Ele era muito discreto, né? Para falar dessas coisas. Mas ele dizia que a luz era tanta e a condição de pequenez dele era tão grande que ele só conseguia olhar para os pés. Então, que ele visualizou os pés e um pedaço da túnica de luz de Jesus. Mas ele não ousou levantar os olhos. Então, todo o quadro que ele pintou
É porque na mente dele, embora os olhos dele não tivessem em Jesus, a mente dele visualizou a imagem completa de Jesus, sem ele olhar. Então, esse é o quadro que ele pinta. É o quadro do Senhor Jesus. Então, essa é uma iniciação que não foi obtida no templo, e nem foi recebida de nenhum mestre externo. Né? Que você vai no templo, põe yoga dando. Essa é importante. Mas essas são as classes, da classe das iniciações primeiras do Shuddha-dharma. Tem uma série de outras que a gente nem imagina. Você só vai se dar conta delas quando você esbarra com alguma delas e vai começando a entender como é que essas coisas funcionam. Ouvinte, né? Porém, para além disso, há outro estado de ser. Além do não manifesto, há outro não manifesto. Aí ele vai chamar aqui a pessoa suprema. Eu não gosto dessa tradução. Aqui ele já está colocando o nível de compreensão dele e o olhar, a visão de mundo dele. Ele está chamando de pessoa. Quem é que disse que é pessoa nesse nível? O termo em sânscrito é bhava. Então é da natureza, da natureza eterna. Agora, quem é que disse que isso é pessoa? Isso é a interpretação dele. Então, não manifesto. Essa eterna natureza que não é destruída quando da destruição de todos os seres. Então, o não manifesto é chamado de akshara, que é o impedecível. Eles o chamam de o caminho supremo, ou seja, eles dizem que isso aqui é o objetivo mais elevado. O caminho é o objetivo mais elevado, isso que é o caminho supremo, do qual, uma vez tendo alcançado, não retornam ao mundo perecível, de Kshara. Essa é a minha suprema morada. Este Espírito Supremo, lá no sânscrito, a Purusha, que é a cidade de 9 portas, que a gente vem mencionando, né? Que é o espírito que se esconde na cidade de 9 portas, que é o corpo humano. Né? Então, esse Espírito Supremo, ó filho de Pruta, é alcançado pela devoção Bhakti. Essa é uma palavra muito conhecida para nós. A nenhum outro senão a mim, em quem todos os seres repousam. A nenhum outro senão a mim quer dizer o Atman. Não as manifestações materiais dos grandes seres. Não é devoção a esse santo ou aquele. Tudo isso você recompensa parcialmente. Mas a etapa mais elevada da jornada é quando você vai à essência do que todos esses grandes seres representam. Eles são representantes dessa grande força, dessa grande energia, dessa grande luz. A gente chama de Atman, a gente chama de Brahman, pode chamar de Deus. Né? Mas nenhum deles se apresenta como sendo o Deus nesse sentido último. São representantes. Né? Em que todos os seres repousam e por que esse universo inteiro é estendido. Ou seja, ele vai se desenvolvendo, né? Ele continua se expandindo, né? E aqui ele faz aqui como uma teia de aranha. Os tempos em que os yoguins que partiram dirigem-se respectivamente ao caminho do qual não há retorno e ao do qual há retorno. Eu tinha falado isso há pouco tempo. Tem esses dois caminhos. Dos seres espirituais, ele está falando. Tem aquele que deu um passo, mas sabe, claro, a maioria de nós,
A gente vai voltar ainda quantas vezes até sair desse ciclo? Mas ele já está falando aqui de uma ciência daqueles que estão na última etapa do ciclo. E olha que maravilha, a gente tem o privilégio de estar tendo isso revelado e acessível para todos nós, para que isso sirva de farol, uma espécie de fonte de luz, para que a gente possa sabiamente escolher os caminhos, os atalhos que não me deixam ficar enredado pelas tramas do mundo. Então, os tempos em que yoguins que partindo dirigem respectivamente ao caminho do qual não há retorno e ao caminho do qual há retorno. Então, ele vai falar agora, ó, o fogo, tudo metafórico, é difícil de interpretar. Não? O fogo, a luminosidade, o dia, a quinzena clara, os 6 meses do trajeto setentrional do Sol, partindo nesses tempos, os viventes que conhecem a Brahman dirigem-se a Brahman. Ou seja, essas iniciações místicas, a gente chama de iniciação solar, né? Você tem as iniciações lunares. São 2 tipos diferentes de trajetória dos seres, né? A fumaça, a noite, a quinzena escura, os 6 meses do trajeto meridional do Sol. Desses tempos, o yogin, olha, ainda está falando do yogin, não é da pessoa comum, já é um yogin. O yogin alcança a luminosidade lunar e, em seguida, retorna ao mundo dos fenômenos. Ou seja, ele dá um grande passo, ele se ilumina. Mas ele se santifica até. Mas ainda tem que retornar para continuar o seu aprendizado. Seja qual for o fruto meritório atribuído ao estudo dos Vedas, aos sacrifícios, às ascésios, às dávidas, o yogin, ciente dessa doutrina, transcende tudo isso e alcança o supremo estado primordial, ou seja, a morada suprema. Então, 27 e 28, falando junto dos 2 caminhos, né? Terminando 27, ele diz assim, ó, portanto, seja ungido no yoga a todo momento. Conhecendo esses 2 caminhos, o yogin não será iludido. Seja ungido no yoga a todo momento. Olha a ênfase aí de novo, que é daquilo que a gente chama de meditação na ação. Porque a única coisa que eu tenho que fazer a todo momento, de 24 horas do dia, é agir. Enquanto eu estiver agindo, faz parte do a todo momento. E ele fala, seja ungido no yoga a todo momento. E aí ele diz, eu não estou dizendo só que a parte de karma são os rituais religiosos, as iniciações, as dikshas. É claro que tudo isso representa karma, mas tudo isso representa aquela parte que está aqui, ó, associada aos sacrifícios, às asceses, às dádivas. Tudo isso é muito importante. Mas eu posso transcender, inclusive, isso, para alcançar a morada suprema. Porque tudo isso ainda faz parte dos Vedas. Ele não veio negar os Vedas. Ele veio viver e superar os Vedas, ou dar um sentido mais profundo, igual Jesus veio dar para o Velho Testamento. Então, o que ele está dizendo é que toda essa ritualística externa, quando a gente transcende isso, quer dizer que nós estamos internalizando
toda essa ritualística externa. Toda. Tudo que é externo. Aí eu entrei no Shuddha-dharma, de verdade. O Shuddha-dharma é a via interna. A via externa é preparatória. Ela nos conduz. Isso não quer dizer que toda essa parte ritualística vai deixar de ser feita. Muito pelo contrário, ela vai ser feita cada vez de uma maneira mais perfeita e mais adequada, em ocasiões cada vez mais especiais. Por quê? Porque toda a lógica planetária, toda a grande hierarquia, ela só age e se manifesta segundo o ritual. É que o ritual, para eles, está internalizado na ação deles. Então, a gente vê aquilo como se fosse um ritual que a gente procura se adequar. Mas, para eles, já nem é mais ritual, que é o que a gente quer fazer com a nossa vida, para transcender o ritual. Transcender não quer dizer... Aliás, transcender quer dizer não separar mais as ações normais da vida da prática ritual. Porque ele diz, seja ungido nesse yoga a todo momento. Então, não faz diferença quando você está acendendo incenso, está celebrando um ritual, está tocando o sino. Esse mesmo estado de espírito tem que orientar toda a sua vida, todas as ações, inclusive essa do ritual, quando você também tem ali que executar a sua missão. Você tem que conceder uma iniciação, você vai ter que realizar um serviço, receber um novo membro. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira perfeita, em contato com toda a hierarquia. Mas o nosso sonho tem que ser para que a gente realize esse contato nas ações cotidianas, inclusive. Isso é a todo momento. Na semana que vem, a gente já começa o 9º capítulo. Essa é a minha ideia. Rubens, obrigado mesmo. Foi bem legal isso aqui, viu? A explicação, desculpa. Eu acho que Yogananda que fala que a grande confusão que a gente faz é confundir aquilo que é perecível com o que é imperecível. E aqui a explicação ficou bem clara, né, do que é uma coisa e do que é outra. E você quer que aquilo que seja, que nunca se perca, que nunca acabe, ou que não acabe. Ou o corpo que com certeza vai acabar pela natureza dele, você quer que ele nunca acabe, você fica agarrado nele e trata tudo como se aquilo nunca fosse acabar. Enquanto que a outra parte, que jamais vai acabar, você acaba esquecendo por algum motivo e acaba deixando ele no segundo plano. Quando essa coisa do momento do desencarne, né? Ninguém muito assim, que a gente conversa muito com os outros. A gente nunca vai dessa por igual, né? A gente nunca vai dessa para melhor, a gente vai dessa por igual, né? Quer dizer, exatamente a aspiração da sua vida e não a aspiração daquele último sopro, né? E quando você colocou também essa coisa do momento, não é aquele momento, mas é o conjunto da sua obra, né? Da sua vida, me lembrou muito a parábola das 10 virgens, né? Porque exatamente ali, naquele momento das núpcias, né? Vamos dizer assim, essas núpcias podem se traduzir por várias coisas, na verdade chega um momento que ela... Cadê o óleo? Né? O tempo passa e cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê o óleo? Ah, me empresta o seu óleo que o meu está acabando, né? Minha lamparina, minha luz está acabando. Não, mas a gente não pode te emprestar. Como é que eu vou te emprestar a minha experiência? Como é que eu vou te emprestar toda o meu ser, né? Todas essas minhas conquistas espirituais, tudo aquilo que eu amealhei ao longo das minhas encarnações, eu não posso te dar isso, não tem como, né? E aí a gente lembra exatamente isso aí que você estava colocando aí, me lembrei dessa coisa das 10 virgens, daquilo que
que é intransferível, né? E daquilo que, na verdade, não é o momento do desencarne, mas é todo um conjunto, né? É um contexto que tem aí por trás disso tudo. E em determinado momento também da sua fala, não sei exatamente aonde, me veio muita coisa do orar e vigiar, mas a gente orai no sentido de orar, no sentido de abrir a boca, não é? Não é naquele momento que eu vou estar ali, quando você coloca essa coisa da meditação em ação, né? Não é naquele momento que eu estou recolhido, que eu estou orando. Não, orar é abrir a boca. Se eu estou conversando com filhos, estou conversando com amigo, estou conversando com aluno, eu estou orando. Então, prestar atenção nessa qualidade da nossa oração. Talvez seja isso a yoga em ação, no sentido de não estar recolhido no momento onde você está ali estabelecendo uma coisa organizada. E exatamente no seu dia a dia, né, a ação que te indica a sua evolução. Não é a sua reação que vai te indicar. Não é a sua ação que é uma coisa premeditada. E o vigiai, a gente fica vigiando o outro, né? Mas, na verdade, orar e vigiar os seus pensamentos, né? A sua conduta, o seu dia a dia. Eu acho que isso que vem muita coisa da yoga na ação. O orar mais no sentido de estar se conectando, o que está saindo da sua boca, mas vigiar o seu interior. Não é porque o nosso maior inimigo não está fora de nós, mas está dentro de nós e muitas vezes é o nosso passado. Né? Era isso aí a minha contribuição aí. Para mim, assim, se eu fosse dizer assim, em 2 palavras, qual a melhor definição do que a meditação na ação? Orai e vigiai. Pronto, não precisa mais nada. Quem sabe o que significa orar e vigiar sabe o que é meditação na ação. Então, Rubens, eu só queria fazer só um adendozinho aqui. Sabe aquele versículo que você se deteve assim um tempo maior, que é o 8:8? Com a mente jungida pelo yoga da prática, sem transviar-se, o yoga se dirige ao Supremo Espírito, que é o Purusha divino, contemplando o filho de Prita, né? Ele, aqui na Gita da Dharma, que eu costumo chamar, ele é o capítulo 13:26, que é o final, que finaliza ele, né? Então está escrito assim, do mesmo modo. Inclusive é o asterisco desse capítulo. Ó Parta, o aspirante exercitado em Abhyasa Yoga, sem distração mental e meditando em mim, alcança o Divino Supremo Purusha, que é o 16. Quer dizer, aqui tá um pouquinho, a gente entende melhor assim, do que daquela explicação, né? E o legal é que, quando ele explica Abhyasa, ele fala como prática do yoga e como Karma Shakta, que é o último do Bhakti e é o primeiro que começa o Karma Shakta, que é a explicação que começa com Pranayama. Quer dizer, foi bem engendrado, assim, que foi bem articulado essa forma de explicação de um, que acaba com... É o último de um capítulo, começo de outro, e é uma seção do Karma que fala da ação e vai explicar toda a ação nessa Gita aqui. Ela é bem legalzinho essa parte aí. Anildo, eu queria dar um depoimento de hoje da aula, que vocês falaram da meditação na ação, e hoje nós tivemos uma aula lá da oficina Ciência e Arte da Meditação na UFRJ, essa disciplina que o Rubens... a concepção foi do Rubens, né, muitos anos de trabalho, e hoje a gente estava com umas 22 pessoas em sala de aula, os alunos. E é interessante como eles ainda têm uma ideia, assim, que a meditação seria uma prática onde você... Porque muitos falam, né, não vou conseguir meditar. Essa questão da meditação na ação é uma coisa muito interessante para eles entenderem, compreenderem. Vocês estavam falando aqui, né, Rubens? Falou do Fratani, e assim, que eu conversei com eles um pouco, porque é tudo. Hoje a gente falou de respiração. Então, falou uma parte mais técnica de respiração, depois eles fizeram uma meditação guiada
pelo Mário, que participa do grupo, né, Fretani? E é interessante como você vai quebrando alguns preconceitos e também deixando mais claro para eles o que é a verdadeira meditação. Aí, como a gente está falando um pouquinho sobre isso hoje, que depende de tudo como a gente conduz a nossa vida, não é um momento no templo, um momento numa sala, num lugar especial, que é em todo momento, em qualquer lugar, a gente pode estar nesse estado de meditação. Quando a gente pensa na meditação na ação, é mais fácil da gente passar para eles essa questão da seriedade na vida, de você fazer o melhor possível, o que melhor que você pode. Tudo isso, quando você tem essa consciência, você está meditando, né, na ação. Então, como você falou do orar e vigiar, eu lembrei hoje de alguns alunos que fizeram questionamento sobre isso. E é interessante, como até a Alexandrina falou, né, Rubens, por que a respiração é tão importante? A primeira coisa, quando você nasce e quando você morre, o último suspiro, que é a respiração. Primeiro quando nasce, primeiro quando morre. Então, como é importante a gente trabalhar a respiração para ajudar em todas as ações da nossa vida também. É só uma ideia do que foi discutido hoje, que eu acho importante dar esse depoimento também. A coisa é tão louca que a coisa mais básica de todas as coisas básicas, mais básicas que se possa imaginar pela vida, a gente não faz direito, né? Que é respirar. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber um dia, 2, 3 dias sem comer, mas sem respirar não dá. E às vezes nem respirar direito a gente não sabe. Precisa alguém vir um mestre e falar, respira de uma forma legal. É isso. Não só para manter a vida, mas para desfrutar da vida, você precisa respirar bem. Você precisa estar entendendo que não é só o oxigênio que está entrando. É o poder vital, é a própria vida, é o próprio Brahman. É tudo que você está fazendo, está entrando pela respiração. E quando você põe tua atenção ali, você estava falando, eu falei assim, puxa, como a gente poderia melhorar a qualidade de vida minha, em primeiro lugar, que esse é o ponto central, porque você só consegue atrair as pessoas para a aula quando você é o exemplo. Não é que você é o exemplo fazendo assim, vou fazer, mas porque é da tua natureza fazer isso e está fazendo, e as pessoas vão chegando com isso. Porque a gente não vai conquistar as pessoas pela multidão, a gente vai conquistar as pessoas de um coração para outro coração. Então, quando isso está batendo em mim, é como o violão, né? O Marcelo sabe, né? Aqui a primeira corda é mi, papapá. Você pegar na quinta, ela é lá. E a segunda corda também é lá. Não sei se dá para vocês verem. Se ele tiver afinado, tiver sorte, se eu tocar aqui no lá, a corda de baixo vai tocar por simpatia. Eu não preciso tocar na de baixo. Ele simplesmente toca por simpatia. Não sei se dá para vocês verem. Né? Ela toca, a de baixo, sem eu tocar, ela toca. Por quê? E é assim que vai se fazendo as coisas. Se eu estiver afinado e eu estiver tocando, as pessoas vão chegando e se aproximando. E para isso eu preciso estar respirando legal, eu preciso estar concentrado legal, eu preciso estar dentro de mim percebendo o Brahma em cada ação que eu faço, em cada respiração que eu faço. E isso é legal. Né? Então, eu acho que é assim que vai se chegar. Talvez a gente possa fazer anúncio, um montão de coisa, mas de um coração para o outro, afinado, a gente vai chegando aonde precisa chegar. Eu acho que é isso. Tem uma coisa, eu sei da hora, não assim, mas deixa eu só aproveitar a oportunidade. Tem uma coisa que a gente estuda na metafísica da saúde, que é uma coisa que eu me dedico um pouco por causa das plantas, a causa da doença, né? É o pulmão, né? Você observa que a parte respiratória, na metafísica, é exatamente a interação entre o ambiente interno da pessoa e o ambiente externo. Então, é a troca do oxigênio em gás carbônico. Quando essa troca entre o seu ambiente interno, o oxigênio, e esse ambiente, ou melhor, o seu ambiente interno seu, o gás carbônico, e o ambiente externo seu, que é o oxigênio, não tem harmonia, vem as doenças dessas vias respiratórias superior.
não a nível de pulmão, né? A rinite, sinusite, enfim. Então, quando eu não aceito aquilo que está vivendo, por exemplo, à minha volta, eu posso ter um problema na respiração. Por quê? Porque a minha relação entre o meu ambiente interno e o ambiente externo, a minha família, a minha casa, o relacionamento, não está em harmonia. Então, quando se não tem harmonia, na mesma hora compromete essas vias respiratórias. Então, eu sei que o pulmão é um pouco isso, né? É essa relação do meu ambiente interno, não é? Do meu ser verdadeiro e esse ambiente externo que eu vivo. Ou seja, é como se fosse o céu e a terra, não é? É como se fosse esse diálogo, né, Rubens, entre essas duas vozes profundas dentro de nós, né? Seria isso aí na metafísica. Grato. Tem uma coisinha só, Vanildo, só uma coisinha. Vou terminar, né? Mas quando a Alexandrina, Rubens, quando ela mostrou a estrutura do pulmão, como ele funciona, que as pessoas vão esquecendo isso, né? Tantas distrações hoje em dia. Eu vi um aluno falando, nossa, eu fumava, porque é uma coisa tão sagrada, e ele está ali, é a base, né, do seu organismo. Eu sei que parece bobagem, mas eu vi assim os comentários, eu não sabia respirar, o outro, eu fumava, olha como eu estava prejudicando todo o ciclo de energia do meu corpo. Então, sem falar, eles já vão manifestando, e são meninos de 18 até 25, 30 anos, que estão na universidade com toda a questão da tecnologia e vão lá para meditar e estão gostando, porque eu acho que perde muito remotamente essa questão do contato, quando você, pelo menos para quem está começando, é muito importante você ter a energia do local, do espaço que você está meditando. Eu senti isso. E eles podem se expressar, não tem problema de rede ser boa, não ser boa. Então, eu achei muito bom. Eu estou gostando muito. Cada um mostrando a sua experiência, a sua melhor experiência, é um conjunto de tudo, né? Que a gente pode trabalhar a meditação e trabalhar a ciência da meditação. E isso que o Vanilo estava falando, da corda do violão, quando a gente está respirando e vai numa aula presencial, você coloca a turma no mesmo ritmo da tua respiração, em sincronicidade, a sincronização, né? É isso que a gente começa a facilitar para formar a egrégora. Você vai pondo todo mundo naquela energia, naquele estado vibratório, então você forma a egrégora. E é a partir daí que você pode trabalhar em grupo. E a partir daí vem os outros valores, que a gente já sabe que está trabalhando em outro contexto. Né? Quando você monta a egrégora, a soma das partes é maior do que o todo, então o resultado é a sinergia e esse caminhar sintrópico. Só para brincar com. Terminei mesmo. Ok, de verdade. Senhor Lips, então o senhor pode... gente, agradeço a todos aí por essas informações todas recebidas hoje de cada um. É muito gostoso mesmo. Sempre uma das coisas que eu quero ter para mim, e acredito que eu consigo, que às vezes, de vez em quando, na maioria das vezes, é que se você entrar de um jeito, você tem que sair melhor do que você entrou. Eu espero que todos vocês tenham saído melhor do que entraram aqui. Quem for assistir isso, se sensibilize e se sintam melhor. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas. Eu pediria então para o senhor Eurípides, se tiver algum comentário, fazer, e depois fazer o encerramento para a gente, por gentileza, senhor Eurípides. Muito obrigado. Obrigado a todos. Ok, Vanilda. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Akshara, né, que já foi falado tão bem pelo Rubens, mas eu vou falar um pouquinho. O Akshara é o mesmo Brahman.
ele é a origem de tudo. Está muito além da vida, muito além da morte, muito além da alegria, da tristeza, do prazer, do desprazer, da felicidade, da infelicidade. Quer dizer, Deus está muito além, mas ele se manifesta nos aspectos de Purusha, que é o primeiro, que é o espírito puro, e o Paramatma, que dá forma a tudo. E depois no Atma, essa chispa divina dentro de nós. E depois no Jivatma, ou seja, na alma. E depois no Kshara, que é a manifestação na matéria. Quando nós estamos sintonizados com essa potência de Deus, que é o Akshara, e sentindo a vibração nesses níveis, automaticamente nós sentiremos uma paz extrema, uma paz maravilhosa. Eu creio que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos experimentando essas vibrações divinas dentro de nós. Como fala aqui também, no versículo 5, que eu achei muito interessante, aquele que deixa a vida mortal e mantém o pensamento fixo em Brahman, entra na paz de Deus. Mas, realmente, depende do que nós fizemos ao longo de nossa vida, que é uma conquista paulatinamente. Na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos sendo merecedores dessas bênçãos, dessa paz de Deus. É lógico que se nós tivéssemos, e espero que todos nós um dia vão ter essa consciência de Brahman e pronunciar o Pranava Om, com certeza nós seremos muito beneficiados no plano espiritual. Então, eu desejo que todos nós possamos um dia entrar nesse equilíbrio, nessas maravilhas de Deus. Então, é só isso que eu gostaria de dizer. Vamos, então, encerrar essa reunião de hoje fazendo a introspecção, entrando dentro de nós mesmos, no Atman, sentindo a presença de Deus. De uma forma de gratidão, vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. Namastê. Boa noite a todos. Namastê, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Até, Boa noite, gente. Boa noite. Bom